Feitas as considerações iniciais, né, sobre o conceito de espécie em Aristóteles na biologia, agora cumpre falar aqui especificamente da teoria do darwinismo. Teoria da evolução afirma que o ambiente, ele por meio de seleção natural, que determina a importância da característica do indivíduo ou de suas variações. E os organismos mais bem adaptados a esse ambiente têm maiores chances de sobrevivência, deixando um número maior de descendências. Para provar essa teoria, Darwin foi lá para as Ilhas Galápagos, umas ilhas que existem lá no Equador, e fez observações em animais endêmicos daquela região, e ele pensou que aqueles animais, cara, fossem um estágio intermediário, né, uma espécie de elo de ligação entre um ser de menor, como se diz, um ser de menor capacidade natural para um ser de maior capacidade. Quer dizer, houve uma evolução da espécie, de uma espécie mais simples para uma espécie mais elaborada. Ele observou, por exemplo, uma ave que perdeu a sua capacidade de voar, que ela não precisava mais fugir de predadores, e, pelo contrário, ela precisava nadar melhor para pegar o peixe, pegar seu alimento. Então, ela perdeu a sua capacidade de voar. Ele entende que isso é um indício de que houve evolução. Da mesma forma que, por exemplo, o peixe, o anfíbio, assim como o anfíbio é um estágio intermediário entre o peixe e o réptil, ele vive meio na água, meio na terra. Então, acredita-se que o início da formação da vida na Terra veio do protozoário, né, do ser unicelular, que é o ser simples, um ser que não tinha nem DNA, que tinha RNA, e depois foram surgindo criaturas mais complexas, né? Criaturas mais complexas dessa evolução, o que não parece, na observação, não parece ocorrer realmente, porque você, por exemplo, se o peixe, o anfíbio, por exemplo, ele evoluiu do peixe, por que ainda existe o peixe? Se o réptil ele é uma evolução do anfíbio, por que ainda existe o anfíbio? Então, não me parece ser uma evolução, né? O elo de ligação, cara, entre esses animais, cara, ele deveria ter desaparecido e não permanecido. E outra coisa, que dentro da filosofia aristotélica, da metafísica aristotélica, do conceito de ato e potência, foi o conceito, aqui um parêntese, o ato e potência foi o conceito-chave que Aristóteles levou para a sua prova do movimento. Com a prova do movimento, ele chegou à conclusão de que existe um motor imóvel, quer dizer, um ato puro que exerceu potência e, a partir de lá, iniciou todo o movimento. Ele provou dessa forma que o ato ele precede a potência. Para isso, está melhor explicado aqui no meu canal. Eu tenho um vídeo chamado Falsas Refutações à Prova do Movimento. Recomendo que todos assistam. No caso, por exemplo, eu até cito um exemplo lá do ovo e da galinha. Quem é que veio primeiro? Eles colocam isso como se fosse uma grande dúvida, né? Um grande dilema, né? Quem que veio primeiro, o ovo ou a galinha? É evidente que foi a galinha, cara. Eu não tenho dúvida nenhuma que foi a galinha. Nenhuma mesmo, zero dúvida que foi a galinha. Porque a galinha é o ser mais evoluído, mais completo. É um ato. A galinha está em ato. O ovo é uma potência. Aquele ovo fecundado, ele tem a potência de se desenvolver, não de se tornar uma galinha, porque aquele ovo, ali ele já tem no seu DNA, ele já tem todas as características da galinha, ali naquele embrião que está dentro do ovo. Todas as características da galinha. Aquilo lá pode-se dizer que já é uma galinha. Só que ela falta se desenvolver. Quer dizer, é uma questão de desenvolvimento e não uma questão de evolução. Mas na teoria do Darwin seria totalmente o oposto. Seria um ser menos complexo que geraria um ser mais complexo. Quer dizer, a potência geraria o ato. O que não pode ser. De acordo com Aristóteles, o ato sempre precede a potência. Se você for até o início da sequência de ato e potência, você vai chegar num ato puro. Com certeza você vai chegar num ato puro. Então, toda a potência, ela é precedida por um ato. Quer dizer, inclusive na questão ser humano. O embrião humano, o zigoto humano, já é um ser humano. Já é um ser humano que vai se desenvolver simplesmente, mas ele já é um ser humano. Ele não pode ser uma coisa
que não seja um ser humano e depois se transforma num ser humano. Isso não existe. Quer dizer, pode até existir se for um milagre, né? A transubstanciação, ela só existe se for milagrosa. Eu não quero também, cara, julgar a consciência de Darwin, né? Eu não quero dizer que Darwin fez isso porque ele era ateu e quis provar que Deus não existe, ele criou essa teoria aí. Mas o fato é o seguinte, eu não sei se Darwin quis fazer isso, mas o fato é que muita gente usa o darwinismo para refutar o criacionismo bíblico, né? Que é uma grande besteira, porque, inclusive, se houver uma transespeciação, uma transubstanciação, essa transubstanciação tem que ser milagrosa. É impossível você fazer isso senão através de um milagre, né? Uma coisa sobrenatural. Por exemplo, na Bíblia, Jesus Cristo transformou a água em vinho. Isso é impossível, né? A água é uma substância, vinho é outra substância. Você não pode transformar água em vinho a não ser com um milagre. Da mesma forma, tem outra passagem lá no Evangelho que fala que Cristo multiplicou os pães. Quer dizer, ele fez matéria vir do nada. Matéria não vem do nada. Para surgir a matéria, ela sempre se transforma. Mas se uma matéria vier do nada, isso foi um milagre, isso foi uma criação. Quer dizer, então Cristo fez ali, quando ele multiplicou os pães, ele fez um milagre trazendo matéria de nada. Então, a teoria de Darwin, de qualquer forma, ainda que você acredite que ela existe, só por milagre. Por milagre, realmente, um protozoário virou um ser humano. Porque, naturalmente, isso não é possível.